Sejam bem-vindos à quarta parte do debate Notáveis de Mulheres sobre o tema O que mudar em Portugal. Este segundo painel, tal como na terceira parte, que foi constituído por Carla Matos, Isabel Lousada e Rosalia Vargas, recupera esta conversa e com novos tópicos. Rosalia Vargas começa agora por si, ao contrário da outra nossa conversa, que fizemos por ordem alfabética e por ordem descendente. Vamos começar por este tópico que é o empreendedorismo e trabalho que gera riqueza nacional. Riqueza nacional aqui, obviamente, no seu sentido mais lato. O que lhe sugere este tópico? Bom, empreendedorismo é palavra muito na moda, digamos assim, não é? Principalmente nos últimos anos, 5 anos, é muito usado. E é usado em vários contextos. Alguém que é empreendedor, não é a palavra que eu acho mais simpática, por razões que não dá agora para discorrer muito. Mas o que é ser empreendedor? É ser criativo, é criar algo que dê um resultado que possa ser aplicado, mas também pode ser algo que desenvolve um pensamento, porque um empreendedor, se não tiver uma ideia e a desenvolver, o resultado não acontece, não é? Portanto, a grande questão que nós pomos nós aqui na Ciência Viva, no nosso trabalho com os mais novos também, é como é que vamos estimular o empreendedorismo? Vamos estimular fazendo com que, por exemplo, a escola que temos dentro do museu, dentro do pavilhão do conhecimento, sim, este é o nosso segredo mais bem guardado, mas não queremos que seja segredo. Nós temos uma escola de pequeninos a funcionar aqui há 9 anos e estamos a alargar agora a todos os centros de Ciência Viva. Alguns já têm as escolas a funcionar, outros estão agora a posicionar-se para isso. Escolas do primeiro ciclo. São escolas do primeiro ciclo. Tem que se começar cedo, na ciência como no conhecimento em geral, em tudo. E, portanto, significa que temos protocolos, contratos neste caso aqui em Lisboa, com a Câmara Municipal e com o Ministério da Educação, e com os pais, associações de pais, para todas as escolas da região de Lisboa, e por isso queremos que seja no país e alargamos aos centros de Ciência Viva em todo o país, tragam durante uma semana inteirinha de aulas. As crianças não vão à escola delas, vão ao pavilhão do conhecimento ou outro centro de Ciência Viva a semana inteirinha. Portanto, é aqui que têm as aulas, é aqui que vêm com os professores e é aqui que nós desafiamos, em termos de currículo dessa semana, algo inovador, algo criativo. Não tem nada a ver com os currículos que dão na escola durante o período normal. Isto demorou a mudar, porque, na verdade, as reuniões com os professores era muito o que é que gostariam de dar aqui nesta semana, o que é que gostariam que os alunos aprendessem. E a tendência era ir muito aos tópicos que estão nos currículos. E nós dissemos, não, isso será um desperdício. Vamos aqui fazer aquilo que eles e elas, portanto, as crianças não fazem na escola. E eles aprendem no recreio, aprendem nas áreas positivas, na cozinha é um laboratório, no laboratório, aprendem aqui à volta, na rua, no parque. Aliás, temos uma atividade muito engraçada, que eles calçam meias brancas e vão descalços para a rua, só com as meias. E tudo o que é biodiversidade se agarra às meias. Portanto, quando dão o seu passeio e depois se sentam em bancadas e vão retirar tudo aquilo que ficou agarrado às meias e analisar, bom, é um mundo de biodiversidade, da biologia, da geologia, são as plantas, fazem-se exercícios de matemática também, portanto, traz-se de uma maneira inovadora e prepará-los agora sim para serem empreendedores, para pensarem de uma maneira diferente, para tirarem vantagem.
de situações que parecem ser comuns, mas que vão ser estimulados a tirar uma vantagem que os leva a pensar de uma outra forma. Isso é ser empreendedor, digamos nós, não é? E isso aplicado depois no futuro, na vida, quando eles crescem e são chamados a produzir a tal riqueza nacional, terá um pensamento mais dinâmico, mais empreendedor, é isso. E o empreendedorismo é em todas as áreas. E, de facto, queremos que a educação e a cultura sejam temas de grande atualidade. E daqui a 5, 10 anos vai-se aprender de maneira diferente, a escola vai ter outras exigências, e isso já se está a notar em alguns países, e no nosso país já há exemplos dessas mudanças. E quem faz as mudanças são as pessoas, não é? E, portanto, há que estimular essa criatividade para um empreendedorismo que se aprende desde cedo, mas que parece ser muito complexo, só para iniciados. Não é. É uma atitude que se treina para que o resultado seja de facto diferente e muito diverso. É uma atitude que se treina e que se acarinha. Sim. Não é? Que é muito importante. Isabel, passo para si, que depois desta extraordinária participação da Rosalia, que eu estou maravilhado, que isso é importantíssimo, porque essas, como dizem os anglo-saxónicos, esses field trips, isso é uma maravilha. Isso é um abrir de olhos para um mundo que cria, antes de mais, a vontade de conhecer, experimentar, e há pouco, na outra parte, quando falávamos de pensar o Portugal em 500 anos, esses já vão preparados para começar a contribuir pelo menos para os próximos 450. E os outros depois vão fazendo assim sendo. Isabel, dou-lhe a palavra agora. Muito obrigada. Na verdade, este périplo de que aqui se falou pode ser também olhado pela retrospectiva histórica, já que pegou na Grã-Bretanha, lembrar a Grand Tour, não é? Que era precisamente para trazer esse conhecimento pelos próprios olhos. Conhecer. Bem, sei que também tínhamos outro conceito, que era o do Voyage autour de mon chambre, que fazia precisamente uma recriação de uma viagem que, não sendo feita, era uma ficção que se passava para que outros a pudessem ter. Portanto, tanto esta ficcionada como aquela vivida trazem um caminho que é aquele que traz a riqueza que se pretende, como o João bem nos mostrou aqui. Não é riqueza traduzida em coin, seja lá bitcoins ou que seja hoje em dia. Portanto, esse património, vamos lhe chamar, património comum, ele é colocado à disposição da comunidade. Ninguém vive só, o homem e a mulher são seres gregários por natureza, nós precisamos de expandir esse conhecimento. Hoje em dia, para ligar com as profissões, nós temos inclusivamente descrições de tarefas para determinados lugares, como por exemplo a gestão de ciência, a disseminação do conhecimento, mas não podemos fazer desses conceitos espaços herméticos, porque eles não nasceram para ser assim. Lembrando também o professor Mariano Gago, cujo pensamento sigo há bastante tempo, pensa no Centro Nacional de Cultura. Não há empreendedorismo que não passe uma Helena Vieira da Silva, uma Helena Vaz da Silva. Não há conhecimento que não vá beber a tanta fonte. E se ele é canalizado só num sentido, ele é menor. Ele cresce, ramifica, vivifica nessa abrangência, quer de espaço, quer de tempo, quer de interlocutores. Recordo-me no início da minha vida, não fui logo para os bancos da universidade e fiz primeiro também esse périplo pelo nascimento
dos jovens empresários. Portanto, sei que o João também pertence à Associação Nacional de Jovens Empresários, e havia até um debate na altura, caramba, mas jovens empresários aos 35 anos, claro, éramos muito jovens, e nós, os mais jovens, achávamos que era um abuso dizer que eram jovens empresários. Nós não podemos esquecer isto também, a noção do tempo de vida, a longevidade, pois isso será outra questão que poderemos abordar, talvez, se acharem bem, chegar mais longe, em que circunstâncias. Mas neste momento, a olhar para essa linha... Não é? Desculpa? Aos cidadãos séniores. Exatamente. São os vasilhamos da sabedoria. Exatamente. E, portanto, não são descartáveis, ou não deveriam ser descartáveis. Mas em que modelo é que podemos entrar para que isso também não possa ser visto como um anquilosar do sistema? Para não ser um poder que é exercido sempre nessa verticalidade. Pode não ser desejável. Pode não ser desejável, porque às vezes a simples presença de alguém que está um patamar muito acima pode ser inibidor dessa manifestação da criatividade, da autenticidade, do novo. Não sabemos, portanto tem que haver uma gestão muito equilibrada dessas várias partes que compõem o todo. É muito interessante compreender como alguns efeitos não são esperados nas experiências e não podemos acreditar que vai haver um grande empreendedor e empreendedora se durante toda a sua vida foi coartada. Mas calma, mas o medo, o receio, seja de cair e esfolar o joelho, quando se está a subir um equipamento como num jardim infantil, ou seja, numa experiência para se queimar ou na ciência viva, onde quer que seja, em que se possa estar a experimentar, é preciso, até desde a mais tenra idade, acredito, estimular, porque na verdade as pessoas não nascem por geração espontânea a ser enfermeiros, médicos, tudo isto vem de uma construção social, e já essa deriva entre enfermeiro ou médico pode ter por base e ser estimulada por antecedentes. Repare, há famílias, e não é por acaso, em que há gerações de advogados, há gerações, famílias que percorrem várias gerações com um grosso da coluna na mesma profissão. Vemos isso, por exemplo, na medicina também. Tem a ver com toda uma concepção do mundo e da vivência que nós temos. O que nós queremos, com certeza, qualquer um de nós aqui presente, é que essa possibilidade seja dada, até pela sua diversidade, vai trazer essa outra riqueza que falávamos no início, ao mundo mais diverso, às camadas que porventura não estariam mais aptas a desenvolver essas competências que não são só de uns, nem só de outros. Elas têm que ser ou não desenvolvidas, e ver-se isso também naquilo que é a negligência de muitos recém-nascidos até uma idade que vai até aos 3 meses ou outros 3 anos, em que as várias etapas do desenvolvimento são comprometidas se não houver essa ligação que é feita por afeto, por condições externas ao próprio indivíduo e ao próprio ser. Porque é que isto tem a ver com o empreendedorismo? Porque não há empreendedor a quem não seja dada a oportunidade para empreender. E, portanto, é muito importante, uma vez mais, que essa cultura perpasse todos os níveis da sociedade. Antigamente havia, porventura, menos oferta em termos de divulgação desses projetos, mas também hoje em dia já há quase como que um código de barras. Vai para o banco da universidade, depois da universidade se tem que ver qual é o índice de produtividade, quantos artigos fez, se estes artigos estão em determinados escalões ou não, e qual é o tempo que tem para pensar um projeto para o qual ainda não tenha a resposta. Não sabe quais são os produtos que vai oferecer com aquele seu projeto. Mas a riqueza também passa por aí, por essa possibilidade de enverdar por caminhos com uma perspectiva, não é sem plano, não é sem planificação, não é sem disciplina, não. Nada disso deve ser afastado, mas deve ser permitido essa deriva, porque muitas vezes um momento eureka, vamos chamar-lhe assim,
não acontece no curso da experiência. Ele acontece porque, de repente, é aquilo que muitas vezes nós chamamos, e perdoem-me a linguagem mais coloquial, o clique. O fazer-se esse clique, o relacionar alguma coisa, não é que não se tenha visto, é que não se associou. E o mecanismo, hoje em dia, cada vez mais conhecido deste fantástico cérebro, que cada um tem, precisa disso, precisa do distanciamento, precisa de uma música que o leve para outro passo, para poder voltar e fazer essa ligação, que se calhar é tão importante para que haja inovação e empreender para melhorar, muitas vezes para inovar, e portanto é esse o caminho que temos que nos permitir fazer, permitir às novas gerações que o façam, interligando, em meu entender, os vários agentes e as várias gerações. É muito importante, como lembrando a sua intervenção inicial, agora a este propósito, ao passar uma palavra, esse diálogo entre todas as partes. Uma vez mais, estamos à beira de uma sociedade que ou dá um determinado passo ou vai ser conhecida por aquela que comprometeu as futuras gerações em muitas coisas, já falou a Carla, do ambiente também, tudo isso, não haver planeta B, muito bem, nós sabemos, mas então é preciso agir. E para saber agir é preciso que nós estejamos aptos a trabalhar colaborativamente, seja no laboratório, seja em casa, seja nas redes sociais, seja na nossa, em familiares mais próximos ou mais longos. Não há saber de cátedra. Neste momento há uma revolução em curso que permitirá com certeza um salto geracional, que é não ficarmos mimetizados, iguais a nós próprios e olhar para o mundo através de uma janela. Nós temos que ser parte ativa, juntar esforços, sair da minha quinta, como dizia a Rosalia, a propósito de outra situação, mas não estarmos muito encapsulados, porque é dessa partilha pelo respeito e pelo olhar para o outro, que também foi alguma coisa que nos disse aqui há pouco e que é fundamental. Nós corremos o risco de estar a planear sem vivenciar. Muitos dos que os vão estar também preocupado nestas questões, estamos muito habituados a ver planear com o esquadro e com os instrumentos, mas é preciso calcorrear. Se planeou as estações do metro, convém, antes disso, antes de oferecer ao público, verificar se é ali que está a vendedora de mercado, que as pessoas saem para facilitar quando saem dos seus trabalhos para ir para o outro lado. Tudo isto é muito mais complexo e vem muito a propósito do empreendedorismo do que possamos, à primeira vista, imaginar. Porque são esses encontros ou desencontros que vão permitir saltos. Esses saltos nós pretendemos que sejam para melhor. João, isto apetece é interromper e dialogar. É preciso calcular. Mas eu pensava que eu é que... Adorei, Isabel. É preciso toda a gente, eu gostei de... Não, calcorrear é esse movimento de... Adorei. Totalmente. Não é? Dois aspectos para mencionar. Há um que o Sócrates, aquele outro de boa memória, nos trouxe, que é trazer à luz a douta meio, que trouxeram novas perspectivas, que é as experiências fora do saber já trazido sempre do trás, procurar sempre novas perspectivas, como aquele filme fantástico que os alunos foram ensinados pelo professor, subam à mesa para ver o mundo de outra maneira. O Clube dos Poetas Mortos. Exatamente, não pode haver melhor. E que, aliás, pelo menos também conseguiram tornar aquele aforismo do Carpe Diem conhecido. E, entretanto, também a Isabel que trouxe também algo também muito importante, que é a percepção de que uma espécie de genialidade pode não ser suficiente. Não tem que ser sustentada por muito saber, por muita disciplina, etc. E aqui é interessante isto que eu quero levar também para ti, Carla, até porque também é algo que nós temos conversado de algumas maneiras,
em ambientes mais, entre amigos, que é, há vertentes em que a arte, a imaginação, não, arte não, vamos retirar daqui desta equação, a imaginação, que geralmente é tornada como pouco importante, não é relevante em todos os outros comportamentos ou obras da sociedade e do comportamento humano. Remetem-na só simplesmente para as artes. Não é assim. A imaginação pode ser levada para a ciência. Aliás, o que é um cientista sem imaginação? Não consigo compreender. Evidente. Não é? Aliás, nós caminhamos para a inteligência artificial e a inteligência artificial não pode substituir a imaginação. A imaginação é o bem mais precioso, vai ser o bem mais precioso das próximas gerações. E isto tudo do empreendedorismo, eu vejo o empreendedorismo em Portugal de uma forma simplista. Eu vejo dois tipos de empreendedorismo. Eu vejo o empreendedorismo que é suportado e que é alavancado pelo nosso governo, pelas nossas políticas, que é um empreendedorismo tecnológico, e depois, e que são criadas muitas condições para os jovens desenvolverem os seus projetos, as suas startups, os seus unicórnios, e que eu acho isso tudo muito bem, sendo que alguns desses unicórnios, na maior parte das vezes, têm capitais estrangeiros. Pronto, é o que é. Mas vejo que há um apoio muito grande a esses jovens e essas startups, como fazer um plano de negócios, como fazer um pitch, como fazer terem várias valências na construção do seu projeto enquanto empreendedores. E depois vejo o empreendedorismo que é aquele empreendedorismo que é resultante da necessidade de reconversão profissional. São pessoas que, por diversas circunstâncias, têm que se reinventar e têm que criar o seu próprio trabalho, o seu próprio emprego. Eu não vejo essas pessoas terem o mesmo tipo de apoio e o mesmo tipo de informação e de acesso à informação que estas startups, que eu chamo o empreendedorismo tecnológico. Sendo que nós temos a informação de que estamos em último lugar em termos de literacia financeira, preocupa-me bastante que esta segunda versão do empreendedorismo, que é resultante da criação de emprego, muitas das vezes não acabe da melhor forma. Eu não vejo as pessoas serem ajudadas a construírem o seu modelo de negócio, a serem aconselhadas a fazerem estudos de mercado ou a providenciarem estudos de mercado antes de se lançarem na criação de uma empresa. Tudo isso me preocupa imenso, porque eu acho que se usa a palavra empreendedorismo de uma forma até às vezes um pouco leviana. O empreendedorismo é um assunto muito sério. O empreendedorismo significa nós termos sucesso nos nossos projetos. Isto também me leva a um outro ponto, que é, se falharmos também não faz mal, mas pelo menos falhamos tendo noção das ferramentas disponíveis, porque o falharmos pode ser resultante não da nossa incompetência enquanto empreendedor ou da nossa ideia, mas pode ser resultante de não ser o timing certo. Não haver, entretanto, por exemplo, o Covid surgiu e isso fez com que a maior parte das pessoas que têm projetos e que têm empresas tivessem que colocar uma pausa nos seus projetos, como foi o meu caso. E, portanto, nós temos que ter mecanismos e temos que ter apoios para este outro empreendedorismo, que, infelizmente, eu acho que as pessoas são deixadas
ao acaso. E eu acho que há tantas coisas que podem ser partilhadas e tantas experiências que podem ser partilhadas para ou não cometermos os mesmos erros ou aprendermos formas de chegar a determinados mercados, promovermos os nossos produtos. E eu não vejo essa... Eu acho que seria importante, utilizando aquela experiência que na Ciência Viva fazem, que é numa semana, não seriam as crianças, mas seriam as pessoas que têm que criar o seu próprio emprego, tornando-se os próprios empresários, muitas vezes, e isto foi falado também no primeiro debate, para ter um pequeno espaço para venda de coisas tão simples como legumes, ou para vender revistas, ou para vender isto ou vender aquilo, têm que se tornar empresários. São pessoas que não têm mínima preparação académica nem formativa na área. Bom, mas são obrigados e forçados a ter conhecimentos fiscais, de gestão e tudo. Não pode. Aí está uma excelente ocasião, se calhar, um excelente exemplo, que é durante uma semana criar-se a oportunidade dessas pessoas poderem aproveitar com os profissionais certos a ter essas ou road trip, ou que seja, ou em ambiente controlado, mas fazer e saberem como se faz. Como se apresenta, como se faz o modelo de negócio, o que é que tem que necessitar, como tem que estar, tem que fazer, etc. Acho que isso fazeria toda a diferença. João, eu acho no que seguimento... no Instituto de Formação Profissional, na Associação dos Jovens Empresários, que podem organizar, não é? Eu acho que estão ligados todos sempre aos mesmos modelos e ao modelo de sempre. Sim. Por exemplo, no decorrer desta situação sobre este reporte do BCE, em que nós estamos muito mal classificados em termos de literacia financeira, os alunos de Castelo Branco concorreram a um concurso internacional ao Hackathon, em que concorreram com vários países e ganharam um prémio em que, na prática, eles criaram um jogo de literacia, ou seja, para trazerem os jovens para a literacia financeira, para, de certa forma, de uma forma leve, porque depois todos estes temas é tudo muito pesado e é tudo muito... Não há uma dinâmica, não há um enquadramento prático das coisas, é tudo muito teoria. E isso, obviamente, passado 5 minutos, as crianças já estão perdidas, já não estão a perceber. Sim, Rosalia, por favor. É que eu estou a lembrar-me, há uma empresa portuguesa, a Science for You, que é produtora e criadora de brinquedos científicos, e do Miguel Pina, e eles têm um dos brinquedos, chamemos-lhe assim, não deixa de ser um brinquedo, é sobre empreendedorismo. E então, o que nós fizemos foi adquirimos o brinquedo, estamos a renová-lo aqui dentro, com a equipa do Serviço Educativo, estamos a ampliá-lo e vamos oferecer essa ação, essa atividade às nossas crianças da Escola Ciência Viva, por exemplo. Isso é muito interessante. Vão exercitar e criar um modelo de negócio e serem empreendedores. Também há uma forma de empreendedorismo para criar empreendedores. É quase aquela redundância de formação para formadores. Mas tem que haver exatamente o que nos traz ao próximo tópico, que é a base disto tudo, porque verdadeiramente são escolhidos, existem, uns porque existem porque são pessoas, outros porque são uma figura abstrata, para gerir toda esta sociedade que é o Estado, a justiça e a política, que verdadeiramente eu ponho isto num patamar que é o serviço público, que verdadeiramente deveriam ter, e obviamente onde é que eles vão buscar a força, o pessoal, por assim dizer, a equipa, é a sociedade civil, para fornecerem e se fazerem esse serviço público. O que vos parece
que haveria que mudar em Portugal relativamente ao Estado, à Justiça e à política, cada um na sua área, e não pelo que já nós estamos fartos de saber e pelo que se fala na televisão ad náusea, porque, sempre constatando porque se a lei é para cumprir, mas é sempre de uma perspectiva de que tanto a lei como a economia, como o que quer que seja, existem para ser cumpridas. Somos nós, seres humanos, que estamos ao serviço de, quanto a mim, isso não pode estar mais errado. Essas coisas existem para estar ao serviço do ser humano. Têm que estar criadas, têm que ser de excelência para nos suprir às nossas necessidades, sejam quais. Serviço público, para tudo o que já falámos para trás, verdadeiramente, o que há aqui que mudar? Qual é o paradigma que tem que ser alterado? Que tipo também têm que ser, digamos, mais qualificados? Têm que ser modernizados, não repetir eternamente os mesmos paradigmas? Enfim, o que lhe sugere? Isto é para começar quem quiser? Não é erro. Ah, é para mim? Sim. Pois, não é nada fácil, hein? Pergunta. Não. Mas eu vou falar contextualizando a situação que se está a viver agora, não é? Que é de campanha eleitoral, é de facto os cidadãos serem chamados a votar. E isso é um exercício democrático muito importante no país. Vou dar aqui um exemplo que é o que é que nós aqui na Ciência Viva nos lembramos de fazer. Não sei, o resultado está em curso, faltam poucos dias, mas olhámos os programas eleitorais dos partidos que têm assento que tiveram assento na Assembleia da República e fizemos-lhes duas perguntas, ambas dirigidas sobre literacia e cultura científica, e se isso está presente nos seus programas eleitorais. Claro que antes até fizemos a pesquisa, é fácil, nós hoje pesquisamos os programas eleitorais, fazemos correr como é que se diz? Um motor de busca simples, por palavras, e sabemos se a palavra cultura científica está lá, se a palavra literacia ou apropriação da ciência pelos cidadãos está ou não. Portanto, fizemos esse levantamento prévio e foi muito interessante fazê-lo. Mas, independentemente de darmos a mostrar isso, fizemos claramente a pergunta e pedimos que nos mandem um vídeo até 3 minutos sobre a posição do seu partido político dentro do programa eleitoral para esta área, cultura científica. E ainda só recebemos 2 vídeos. Vamos ver se até, enfim, ao dia da reflexão recebemos mais ou não. Mas não interessa o número, interessava receber de todos, mas não interessa se vamos receber de todos ou não. Interessa o exercício que é feito, que significa que o debate político está sempre presente a economia, as finanças, a saúde, a habitação, e a verdade é que tudo isso são temas muito importantes, não há dúvida. Mas o tema da cultura, da educação, e isto é um tema de política, até que ponto a política está presente na cultura, na cultura, toda ela no largo espectro ou mais dirigida e mais segmentada. Mas neste caso, claro, interessava-nos por razões óbvias a cultura científica. E a verdade é que a cultura científica é um exercício completo de cidadania. E em todas as áreas. É um exercício de cidadania na área da economia, das finanças, da habitação, da saúde, etc. Porque significa dotar os cidadãos de uma intervenção ativa, crítica, conhecedora,
de uma cidadania ativa de que tanto se fala, não é? Para tantas áreas. Portanto, descurar ou não falar abertamente nessas palavras que são mágicas, são palavras que deviam estar presentes nos discursos políticos. A justiça também, claro. Embora hoje se fala muito da morosidade, dos processos, dos casos em concreto. Mas houve um artigo há 2 dias num jornal, há 2 dias ou ontem, não sei, é muito, muito recente, que falava uma investigadora, por exemplo, na área da justiça, que era preciso mudar, porque não deveria haver tantos presos nas prisões. Ou melhor, as penas a serem atribuídas não deviam ser tanto de prisão. Há outras alternativas que a sociedade tem que estar aberta a elas. Significa que se vamos desmembrar estes temas todos, e então a política é coisa pública, é o exercício mais nobre de cidadania, aí tudo cabe. E, de facto, os assuntos têm que ser discutidos e os cidadãos têm que ser chamados a intervir, a opinar. É isso que é a opinião. Não é a opinião no sentido não fundamentado, mas é a opinião do direito de cada um a exercer, porque pensou nas coisas, porque quer trocar ideias sobre o assunto, porque tem algo a dizer para melhorar a sociedade onde está. E, portanto, isto é um exercício permanente, é permanente, é desde sempre, não é? E isso leva, de facto, a um serviço público mais justo, mais interventivo e mais igualitário, não é? Porque o que é que a sociedade pretende? É que todos tenham acesso ao melhor, que tenham acesso às melhores coisas, ao conforto, à habitação boa, uma boa educação, acesso à cultura, acesso a viver bem. E como já todos aspiramos a essa sociedade em que todos possamos viver bem. E bem não é ser muito ricos, é usufruírem de conforto cultural, conforto social, conforto económico, não é ser muito rico, é ter muita riqueza de conhecimento. Também já uma vez uma nossa convidada, num outro debate, o ano passado, também disse, e que é muito importante, que por acaso os Estados Unidos têm isso, até inclusivamente a sua Carta dos Direitos, que é a felicidade. E isto também é importante. E ninguém fala. Isabel, o que lhe ocorre relativamente a este tópico do Estado de Justiça e Política é o serviço público. Verdadeiramente isto é a base de tudo o que discutimos e refletimos para trás. Eu ainda vou lá à questão da felicidade, porque tirou-me aqui um dos meus pensamentos dominantes de ontem para hoje, que é muitas vezes nos esquecemos dos índices de felicidade, ou seja, quando medimos, estamos a medir, e para pegar também em alguma coisa que a Carla disse com muita oportunidade na altura, dizer que há aqui esta noção da competitividade, não vale a pena continuarmos, essa competição desenfreada só leva ao flagelo, no sentido do desacreditar o outro, olhar para o outro como o opositor, no sentido do alvo a abater. Tudo isso é nefasto para aquilo que se deseja, que é o progresso social, o bem-estar da comunidade, e depois pensar esses índices de felicidade que em Portugal não está ao contrário de outros índices que muito nos animam, não está muito bem na fotografia. E não está porquê? Precisamente porque nós temos alguns casos que são a figura do funcionário público e da funcionária pública foi diabolizada, não há outro termo para dizer isto. Ser funcionário público é visto como ser o pária social, o indivíduo que está num determinado lugar, parece que não fez nada para lá chegar, que ninguém o pode lá tirar, e que não faz nada que mereça, e que, portanto, é objeto de escárnio e mal dizer. Portanto, já não é as cantigas de amigo, mas passou a ser isso. Ora,
se transpusermos isto para um outro nível, o que é as campanhas que têm sido trazidas para a praça pública por organismos como a Unesco, como as Nações Unidas, o que é que se pretende com Misrepresentation Matters, Representation Matters. Importa que eu me sinta representada. Eu não posso estar até ao limite das minhas faculdades a lutar contra uma imagem que é um estereótipo negativo em relação àquilo que é a minha prática cotidiana. Não há bem que venha ao mundo através dessa constatação deste facto. É importante, é imperioso mesmo, agir para contrariar este estado de coisas. Eu não posso imaginar que alguém, no seu perfeito juízo, queira sair do conforto e da sua zona de conforto para honrar um compromisso pelo bem comum, se os exemplos que lhe batem à porta diariamente é que, de norte a sul, da esquerda à direita, pelo meio, pelo centro, aquilo que nós temos é que as pessoas vão para estes lugares, não por capacitação, não por vocação, mas porque estão aptos à corrupção, a ser os corruptores ou corrompidos. Ora, isto é um desincentivador, não só para o exercício do direito de voto, mas do exercício da cidadania e de uma perspectiva de colaboração que toda a sociedade precisa. Isabel, todos ainda não somos demais. Nós precisamos juntar. Faltaria aqui acrescentar no serviço público uma palavra muito importante. Mas não vivemos sem ele. Atenção. Não, mas eu quando falo de serviço público, não é função pública, é serviço público de todos. Exatamente. Falta aqui talvez uma palavra muito importante, que é responsabilização. Fundamental, fundamental. Isto é muito importante. A responsabilização vem, no fundo, empoderar toda e todo aquele que quiser dar o passo para avançar. Porque senão, se não há responsabilização, há um descrédito do próprio. Para começar, o descrédito do próprio. E a imagem que passa, não é? E a imagem que passa. Portanto, mas aí eu, perdoe-me, porventura, deixei cair por de tão intrincado e que está em mim própria, que é indissociável. Ou seja, à partida nós não somos maus nem más. Mas que há uma interação entre aquilo que são os pares, o assédio horizontal, porque não é só vertical. Não é? Portanto, esta forma de nós entendermos a outra e o outro tem urgentemente que mudar. Quem me está a servir no lugar mais alto de decisão, ou no patamar intermédio, ou que o faça, ou em qual todos têm a sua responsabilidade, mas também têm os seus direitos e deveres. E muitas vezes nós olhamos só e acantonamos uns em detrimento dos outros, ou queremos dar a uns e a outros. E não pode ser. Portanto, tudo isto vive de osmose, vive de simbioses, vive de todas essas relações que são frutos essenciais para a vida de um organismo vivo. E nós temos que olhar para estas estruturas como organismos vivos, porque são e alimentadas e animadas por pessoas, por seres humanos, de que nós precisamos, porque elas, em abstrato, só estão legisladas. Não nos servem. Esse verdadeiramente, digamos que é a humanização. O fator ainda está em falta. Carla, para terminar contigo, que vamos dar por fim, infelizmente continuaríamos aqui, para terminarmos este nosso tão interessantíssimo debate. Bem, eu começo com uma preocupação sobre uma projeção que saiu há pouco tempo, em que se diz que daqui a 25 anos seremos menos 2 milhões. Seremos menos 2 milhões de portugueses, ok? E isto faz-me pensar qual é o papel do Estado nesta projeção. Porque é que iremos ser menos 2 milhões? E nós iremos ser menos 2 milhões porque neste momento não são asseguradas coisas básicas à população, aos jovens, aos menos jovens,
como sejam coisas tão simples como nós vimos agora na altura do Covid, que haviam crianças que não tinham acesso à internet. Isso coloca-as numa posição de desvantagem em relação a outras crianças, que é totalmente injusto. Esses menos 2 milhões são o resultado de não haverem políticas habitacionais, de não haverem políticas de empregabilidade, de não haverem políticas salariais que criem conforto aos jovens para pensarem e planearem uma família. Portanto, alguma coisa está muito errada. Este serviço público, neste momento, não é suficiente. Nós andamos a tapar, portanto, andamos a tapar brechas e não temos políticas que sejam com uma visão mais à frente. Isto é altamente preocupante. E eu vejo a política como, supostamente, nós devíamos ter uma relação com o Estado, uma relação com a justiça, uma relação com a política. E essa relação não está criada. Ou seja, uma relação é feita de duas partes. E eu tenho sempre a sensação de que não sou chamada para a relação. Há uma parte que é a parte dominante e que é a parte que dita. Nestas alturas dos votos. Sim, nessa altura sou chamada, mas sou chamada para exercer um direito, mas pouco se fez antes para saber o que é que eu realmente quero. Não há esta dinâmica de diálogo entre sociedade e Estado, não há esta noção participativa. E eu acho que isto faz com que haja este afastamento da política por parte dos jovens. Os jovens não se sentem envolvidos nas decisões, nos planos, não têm uma opinião, e depois tudo isto faz com que a credibilidade que existe sobre os políticos, sobre a justiça, obviamente que se as pessoas não são chamadas a participar, também se demitem, portanto são chamados, não é? Porque não se sentem envolvidos. E, portanto, esta parte eu acho que é a parte que tem que ser trabalhada. É a relação. Tem que ser uma relação, é sempre trabalhada. E eu não vejo isso acontecer. Não devem estar alcadurados na sua torre de marfim. Infelizmente, caríssimas, haveria muito mais para continuarmos aqui a falar, porque estes temas não se podem reduzir seguramente a meia hora e estes pequeninos minutos das vossas reflexões, porque são coisas além de sérias e importantes, mas o essencial acho que ficou mais que perceptível e foi importantíssimo a vossa participação e tenho-vos a agradecer terem aceito este meu repto e terem participado neste debate das notáveis mulheres. Quanto a vós, aguardo-vos para o próximo painel, que teremos novas convidadas para continuarmos a discutir esta temática que é tão importante e sob o ponto de vista das notáveis mulheres de Portugal. Até lá!